Olá, pessoal ligado no Facebook do programa Globalizando. Seja bem-vindo a mais um programa Globalizando especial para você. Você sabe que o programa Globalizando é um encontro que nós temos semanal para discutir temas internacionais e suas interfaces locais, regionais, temas importantes que mexem com a nossa vida, em especial temáticas que nascem da discussão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Recebo com muito carinho todo mundo que vai participar do programa. Esse programa ele nasceu na Rádio Nama, faz parte da grade de programação da Rádio Nama. É um projeto de extensão que está colocado exatamente para mostrar o que é produzido no curso de Relações Internacionais. E nós já temos 8 anos no ar. Eu quero agradecer a todos que fizeram parte dessa equipe de 8 anos no ar. Nesse tempo de pandemia, a gente veio para esta live no Facebook exatamente para proporcionar para você uma melhor experiência sobre essas temáticas. Então, nós vamos logo dizer que o programa de hoje ele é todo especial, porque nós vamos tratar de um tema, gente, que tem uma importância, eu diria, capital no sistema internacional contemporâneo. Nós vamos falar de Amazônia, mas não exatamente só da Amazônia no sentido enquanto um bioma, enquanto uma floresta, enquanto pulmão do mundo. Nós vamos discutir o avanço da lógica de mercado sobre a região e quais as consequências disso tudo sobre as populações tradicionais. Ou seja, nós vamos questionar um pouco o modelo de entrada e de utilização econômica da nossa região. E é muito importante você estar conosco e participar. Queria, então, dar as boas-vindas para aquele que vai ser o nosso entrevistado do programa de hoje, é o queridíssimo professor Elielson Pereira da Silva. O Elielson, ele é doutor pelo NAIA, é mestre pelo NUMA da Federal, também tem administração na UNAMA e é um profundo conhecedor dessa realidade. Já foi superintendente regional do INCRA, SR01 de Belém, é profundo conhecedor também das questões da região, porque é um pesquisador disso. Professor Elielson, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando. Muito obrigado, professor Mário Tito, obrigado a toda a sua equipe, e eu quero inicialmente cumprimentar todos os ouvintes do programa Globalizando da Rádio Nama. É interessante que nós vamos começar falando com o professor Elielson, e a nossa equipe já está preparada para este programa de qualidade. Quero dar as boas-vindas a Beatriz Coutinho, que é a acadêmica do terceiro semestre. Tudo bem, Beatriz? Oi, professor, tudo bem? Eu queria primeiro começar agradecendo ao professor convidado estar aqui hoje, participando da nossa live. Dar as boas-vindas também ao professor Mário Tito e aos meus colegas de apresentação. E lembrar você, telespectador, de que pode nos mandar perguntas, comentários, através das nossas redes sociais. No Facebook, nós somos o programa Globalizando. Pode mandar lá que nós vamos responder aqui na live. Legal, Beatriz, seja bem-vinda. Estreia da Beatriz aqui no nosso programa. E também eu quero dar as boas-vindas também para o queridíssimo Eduardo Oliveira, que coordena, lidera a equipe de conteúdo do Globalizando, acadêmico do 7º semestre. Eduardo, seja bem-vindo. Boa tarde, professor Mário Tito. Boa tarde, professor Elielson. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde a você que está nos acompanhando para mais uma live aqui no programa Globalizando. Meninas, é sempre um prazer fazer o Globalizando com vocês. Então, se você tiver uma pergunta, uma dúvida, algum comentário, pode mandar também lá para o nosso Twitter, que nós somos @pglobalizando. Legal, Eduardo, obrigado. E também completando a nossa equipe de locutores do programa Globalizando, diretamente de Lisboa, em Portugal, Emi Vilas Boas. Tudo bem, Emi? Tudo ótimo, professor Mário Tito. Sejam bem-vindos à transmissão, aos meus colegas de transmissão, ao professor Elielson. É sempre um prazer estar aqui. E lembrar vocês que vocês também podem mandar pergunta para a gente pelo Instagram. E o nosso Instagram é @programa Globalizando, que a gente vai tentar responder aqui ao vivo para vocês. Então, está formada a equipe, está apresentado o nosso entrevistado. Vamos começar o Globalizando. E eu queria logo passar a palavra para quem vai começar. Quem de vocês vai começar com a pergunta? Vamos ver. Quem vai começar com a pergunta para o professor Elielson? E já tem pergunta chegando. Já tem pergunta chegando. E essa veio diretamente do Facebook, da Raimunda Nascimento. E ela pergunta: de que forma a comunidade local contribui para a economia da Amazônia? E aí, professor? Oi,
Agradeço a pergunta da telespectadora, enfim, que está participando e acompanhando o programa. Veja, nós poderíamos falar no plural, né? Ou seja, nós não estamos nos referindo somente a uma comunidade, mas muitas comunidades. Nós estamos falando de comunidades que estão inseridas em territórios, em terras, em territórios, né? Em núcleos, em regiões periféricas. Portanto, há uma pluralidade, uma diversidade muito grande, né, de agentes sociais que participam desse conjunto, não apenas de uma economia, mas de um mundo social que se produz a todo momento, que é muito dinâmico. No que se refere especificamente à economia, veja, se nós observarmos especificamente a questão do rural, o aspecto mais rural, das comunidades rurais, dos territórios tradicionais, inclusive eu faço menção aqui a um estudo recente que foi feito pelo professor Francisco de Assis Costa, do NAIA, professor Chiquito, onde ele evidencia, né, exatamente essa participação relativa da agricultura familiar, dos povos tradicionais, como eles participam dessa economia da região amazônica. E ele faz justamente esse comparativo, essa interpretação, avaliando os dados do censo agropecuário de 2017, comparando com os censos anteriores, de 2006 e de 95. E ele observa que, no que se refere ao que ele chama de modo de produção camponês, nós temos 3 trajetórias tecnológicas. Trajetórias são grandes agregados, certo? Que reúnem situações específicas, condições específicas que vão determinar um certo grupo social. Então, ele fala que no modo de produção camponês existem 3 trajetórias tecnológicas. Dessas, nós temos aqui, eu citaria a T1, que é a trajetória tecnológica que se refere basicamente às culturas temporárias, tá? Ela tem uma participação relativa interessante no valor bruto da produção da região. Nós temos a T2, que ela é a mais representativa desse segmento, porque ela se refere hoje a quase 5 bilhões de reais, ela representa esse aporte de quase 4,4 bilhões de reais na economia da Amazônia, certo? E ela representa justamente aquilo que nós chamamos de diversificação produtiva, os sistemas agroflorestais, os açaizais, a produção agroecológica, enfim, que emerge dessa região. E um terceiro e último setor seria a produção de gado, de corte e de leite por esses agricultores familiares, que também tem uma participação relativa interessante, um pouquinho menor, mas interessante e contribui, sim, efetivamente com essa economia regional. Professor Elielson, é interessante, o professor Moramin, recém-falecido, era professor da UNAMA, coordenador do mestrado em economia, na época que eu fui quem fez o mestrado, ele costumava dizer que tem uma força muito grande a economia que vem também do extrativismo. Lógico, não é aquele extrativismo que não gera renda, mas um extrativismo organizado por coletividade, um extrativismo organizado na medida em que você encontra mercado de absorção. Talvez essa seja uma discussão bem interessante para falar da importância da comunidade local na economia da Amazônia, né? Justamente, quando eu me refiro a essa trajetória tecnológica T2, que o professor Chiquito assim a designa, ela agrega justamente os sistemas agroflorestais, os cultivos permanentes e aquilo que se chama de extrativismo de base familiar, justamente o que o professor Mário Tito acabou de falar, certo? Então, esse segmento, ele participa no valor bruto da produção agropecuária, ele participa com quase 4 bilhões e meio de reais. Ou seja, é uma participação expressiva. Aí nós temos
todo esse universo social que abrange, por exemplo, os produtores de açaí do Pará, o açaí que todos nós gostamos de tomar diariamente, que inclusive está muito caro, aí é um outro debate para se fazer, mas, ou seja, você reúne os produtores de açaí, o pessoal que produz outro complemento do açaí, que é a farinha, enfim, você tem uma diversidade de produtores que se agregam justamente nessa vertente, né, que é a principal deste segmento aí que se chama agricultura familiar. Maravilha, professor Elielson Silva conosco aqui no programa Globalizando. E olha, no nosso programa, a gente faz uma viagem pelo mundo da notícia e a gente sempre vai verificar o que está se falando no mundo sobre o tema do programa. Nesse caso de hoje, essa questão do avanço da lógica de mercado na Amazônia, consequências para a população tradicional. Quero logo chamar o Eduardo Oliveira para apresentar um pouco dessa viagem. De onde nós vamos começar, hein, Eduardo? É isso mesmo, professor. Nossa primeira viagem pela notícia, a gente vai lá para a Espanha, do jornal El País, que fala o seguinte: indígenas da Colômbia e do Brasil processam rede de supermercados cassino por desmatar a Amazônia. E agora, colocando um pouquinho mais de conteúdo na nossa discussão, né? A partir da década de 70, a globalização neoliberal chegou aos países que possuem a Amazônia em seu território por meio de novas regras da ditadura do mercado e de programas do Fundo Monetário Internacional. A Amazônia em si, a globalização se manifestou através da aplicação de políticas de atração, investimentos, muitos deles só focando no ganho de dinheiro, e de fluxos financeiros estrangeiros, pautados em incentivos fiscais e juros altos, o que na verdade é um grande perigo à fauna, à flora, essa corrente de pensamento apenas no lucro e perdendo um pouco o conceito de preservação e de manutenção do que é a Amazônia, né, professor Mário Tito? E o professor Elielson falava agora há pouco um pouco disso, porque quando você pega toda a vocação econômica, ecológica da Amazônia e coloca isso numa loja de mercado, você perde, na verdade, aquilo que é o mais importante da Amazônia, que é a garantia da sua biodiversidade, que é a garantia da saúde dos seus povos, e é bem interessante. Eu vou, inclusive, fazer essa pergunta ao professor Elielson, mas antes eu quero fazer referência a quem está participando do nosso programa. Acho que tem vários comentários, né, Paula? Põe aí para a gente. Olha, o Raí Moraes está dizendo boa tarde para a gente, na expectativa de um bom debate. Obrigado, Raí. Depois, a Victoria Forte está dizendo boa tarde, está dando boa tarde para a gente, está dizendo que um sucesso de live. Obrigado, Victoria. Também a Leandra está dizendo boa tarde, Globo Amigos. Um abraço para você, Leandra. A Cauene está dizendo equipe linda, maravilhosa e incrível. Parabéns desde já pela iniciativa de trazer essa discussão. Obrigado, Cauene. Tem também a participação, o Raí Moraes está fazendo uma pergunta, Eliel, que eu vi passar e eu queria fazer junto com o que eu falei para a Emi agora. Como neutralizar o projeto do Porto da Cargill, que está em processo de instalação nas ilhas de Abaetetuba? E aí, professor Elielson, é uma questão que está dentro do que nós estamos conversando, porque falar de grãos na Amazônia pode ser o grão produzido pela agricultura familiar ou pode ser o grão produzido pelas grandes empresas que levam de fora para fora da nossa região, não é isso? Oi, professor Mário, perfeito. Justamente, então, o comando dessa segunda questão que vocês trouxeram, juntamente com a pergunta do Raí Moraes, a quem eu envio um abraço, ela, justamente aí você tem uma conexão, você tem uma relação. E qual é a relação que se estabelece? Os modelos sucessivos de desenvolvimento para a Amazônia, que começam a ser implantados a partir da década de 60, eles visam justamente estabelecer uma imbricação entre políticas governamentais e estratégias empresariais. E essa junção, essa coalizão de estratégias empresariais e políticas governamentais, elas vão colidir com esses modos de existência, certo? Como os modos de existência dos ribeirinhos de Abaetetuba, por exemplo. E aí entra uma questão chave, que o Raí pergunta: como neutralizar, como frear um mega projeto logístico como o da Cargill, que vocês bem sabem, é uma multinacional norte-americana,
certo? E que tem uma série de empreendimentos aqui no Brasil, em especial no Pará. Veja, a situação nesse momento em Abaetetuba é que o empreendimento logístico da Cargill, que visa construir um grande porto, certo? Uma grande infraestrutura portuária, um terminal de uso privado, está inserido dentro de um assentamento agroextrativista chamado Pai Santo Afonso, e esse Pai Santo Afonso, ele se refere a uma área da União. Então, o empreendimento, a Cargill se apropriou de uma área de 15% desse assentamento, de forma irregular, de forma ilegítima, com base num título emitido pela Prefeitura de Abaetetuba, que não tinha legitimidade alguma para fazê-lo, portanto, esse título é nulo de pleno direito, e a situação concreta hoje é que esse empreendimento está em vias de licenciamento no âmbito do governo do Estado, no âmbito das SEMAS, certo? Então, nós estamos desenvolvendo uma série de pesquisas, temos divulgado, e os movimentos sociais têm conduzido um processo de resistência para frear esse empreendimento. Muito bem, professor Elielson está conosco no programa Globalizando, reflexão de altíssima qualidade, inclusive importante para a nossa região, aqui da região metropolitana de Belém, mas também para toda a Amazônia. Aliás, fazendo uma brincadeira rápida, ainda agora o Elielson falava do açaí e da farinha, eu percebi a Emi toda triste lá, porque lá em Portugal não está recebendo esse produto, e por mais que esteja caro aqui, a gente está comendo, mas não está chegando para Portugal, e aí o negócio fica meio feio, né, Emi? Não chega, professor. Não chega açaí, não chega tucupi, não chega o jambu, assim, o paraense que mora longe sofre, olha. É complicado. Muito bem, olha, nós temos mais perguntas chegando. Eduardo Oliveira, vamos continuar nossa conversa com o professor Elielson. Isso mesmo, professor. A Sandra Rocha mandou para o nosso Instagram, que por sinal é @programa Globalizando, mande lá sua pergunta para a gente. E ela pergunta o seguinte: o filme Sob a Pata do Boi conta a história de como o gado foi trazido na Amazônia e como o governo tornou essa situação proveitosa. Então, nesse sentido, quais são os prós e contras dessa introdução do gado na Amazônia e como isso impactou o país? Professor Elielson, com você. Pois não. Em relação à implantação da pecuária extensiva na região amazônica, ela produz reflexos profundos até hoje. Se você for olhar do ponto de vista das emissões, por exemplo, de carbono, se sabe, né, que o próprio esterco produzido por esses animais, ele é um dos principais emissores de gás carbônico, né, e de gás metano, na verdade, né, de gás metano. Então, do ponto de vista das emissões, já começa por aí. Segundo, que essa pecuária extensiva, ela se expandiu às custas da devastação, né? Então, é só a gente observar a série histórica do desmatamento na região amazônica, que é anualmente atualizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que nós vamos verificar justamente esses efeitos nefastos da pecuária extensiva. Em terceiro lugar, eu recomendaria que vocês observassem os dados divulgados por um projeto da Embrapa com o INPE, que é o TerraClass. O TerraClass indica que em torno aí de 70% a 75% do desmatamento acumulado na região amazônica, ele é justamente atribuível à pecuária. A pecuária extensiva é o principal vetor de desmatamento. E ele é também o responsável, a pecuária, a agricultura, em grande escala, são responsáveis por 70% das emissões de gases de efeito estufa na região amazônica, certo? Então, nós estamos diante de uma situação. Outra situação, você aumenta a população do rebanho bovino, um aumento significativo. Por exemplo, você tem no sul do Pará o município de São Félix do Xingu, que é o campeão nacional de cabeças de gado, né? Mas, por outro lado, você observa bolsões de pobreza, né? Regiões periféricas na Amazônia, em que
a pobreza está ali estabelecida. Portanto, há uma conexão aí entre a expansão da agropecuária, a questão do desmatamento, a ampliação do desmatamento, da devastação e a perpetuação dessa pobreza endêmica na região amazônica. Portanto, você tem aí consequências muito perversas. Muito bem, professor Elielson Pereira da Silva está conosco no Globalizando, ele é doutor pelo NAIA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, profundo conhecedor dessa região, foi superintendente do INCRA, SR01, que cuida um pouco do Nordeste do Estado, todas essas questões sociais, tem uma longa história de luta social também, então entende bastante dessa questão. Aliás, eu quero fazer referência também a quem está participando, tem gente também participando do programa, o Daniel Carvalho que deu boa tarde, obrigado Daniel, está dizendo que é um lindo projeto, muito obrigado, tem mais gente falando, o Sérgio Salles dizendo equipe incrível de um programa maravilhoso, extremamente importante, parabéns a todos, obrigado Sérgio. A Jennifer de Souza está dizendo, a equipe está de parabéns, é muito importante falarmos de assunto que é tão negligenciado pelo governo. Tem também participação da Larissa Schoenberger, parabéns ao programa por trazer um tema tão importante a ser discutido e sempre com convidados de qualidade, obrigado Larissa. Tem a Ângela Santos, está dizendo, excelente tema sendo abordado, acho que pela equipe, né? E ela faz uma pergunta, Elielson, que eu acho bem legal a pergunta dela. O extrativismo político, econômico e social na Amazônia, o legado de exploração e marginalização democrática do amazônico, como vem sendo hoje discutido no âmbito internacional durante a pandemia. Obrigado, viu, Ângela, pela sua pergunta. Oi, Ângela. Obrigado também pela pergunta. Eu penso da seguinte forma. Primeiro que eu respondi anteriormente ao Raí e dizia para ele que desde a década de 60 você tem um conjunto de políticas direcionadas para a Amazônia, políticas, inclusive, pensadas sob a lógica da militarização da política, como nós estamos revivendo hoje esse processo de militarização, certo? Então, esses projetos que se intentaram implantar na região amazônica, muitos deles estão aí com seus efeitos, eles visavam justamente criar os chamados polos de desenvolvimento, né, entre aspas. Então, veja, o que nós estamos observando nesse momento na região amazônica, apesar de que nós estamos no meio de uma pandemia, e aqui eu quero me solidarizar com todos aqueles e aquelas que perderam amigos, parentes, familiares, todos os telespectadores, nós estamos vivendo uma situação gravíssima, né, de colapso, novamente, do sistema de saúde. Então, eu quero me solidarizar. E por que eu estou puxando esse debate da pandemia? Porque, observe o seguinte, a Amazônia, desde a década dos anos 60, ela se constitui como um grande lugar de extração. Então, o que a Ângela perguntava aqui, eu quero reiterar. A Amazônia, ela é vista, inclusive do ponto de vista do nosso colonialismo interno, como um grande lugar de extração, que alguém vem aqui, que uma empresa vem aqui, que um grupo econômico vem aqui, capturar, retirar daqui, certo? Por outro lado, em relação à pandemia, por que eu fiz essa conexão? Para dizer o seguinte, que eu, inclusive, recomendo vocês lerem um livro que foi lançado agora no ano passado, chamado Pandemia e Agronegócio. É um livro de um epidemiologista chamado Rob Wallace, não sei se vocês conhecem. E ele justamente evidencia como que o agronegócio, essa agricultura tecnificada, essa agricultura em larga escala, esse modelo de produção, ele está por trás do surgimento de epidemias e do surgimento de pandemias, né? Não apenas na América Latina, não apenas na Ásia, não apenas na África, certo? Mas ele destaca, por exemplo, que no Brasil nós temos duas regiões muito sensíveis, o Pantanal e a região amazônica, onde nós temos um cálculo aproximado de praticamente 1 milhão de patógenos que estão aí nas florestas, convivendo com os animais, e essa devastação ela vai justamente provocar mais pandemias como a Covid-19. Então, se a gente não enfrentar esse modelo devastador, nós poderemos ter outras Covids pela frente, que é o que nós não queremos repetir.
Muito bem, professor Elielson Silva aqui conosco no Globalizando, que são reflexões que ele está fazendo profundamente importantes, volto a dizer, e isso também nos traz a necessidade de fazer você disseminar também este programa. O programa Globalizando tenta verificar exatamente as possibilidades de saída também dessas questões, e o Elielson acabou de dizer agora, o modelo que é colocado sobre a Amazônia é um modelo que é pernicioso para o mundo todo, inclusive, sem contar para as populações que aqui vivem. Emi Vilas Boas, temos notícias de onde agora? Exatamente, professor. Essa notícia veio dos Estados Unidos, é do portal Manga Bay, e ela diz o seguinte: grupo de 150 cientistas se reúnem para lançar um projeto ambicioso de conservação ambiental na Amazônia. Complementando essa notícia que ela trouxe, que é muito importante, cabe ressaltar que a economia brasileira é baseada na exportação de bens primários. Dito isso, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 30% do território brasileiro é destinado à criação de gado, enquanto 7% é ligado às lavouras para a agricultura. Isso, como a gente já sabe, causa um desastre ambiental enorme para as populações locais. E os principais desastres ligados são o aumento da temperatura local, a devastação da mata virgem, além dos impactos na fauna e, é claro, os impactos sociais. Legal, Beatriz. A Beatriz coloca uma coisa que eu acho muito importante destacar, que é exatamente digamos assim, então 85 milhões de cabeças de gado num território que não tem nem 10 milhões de pessoas. Então, você vê a discrepância nessa questão. Eu vou já perguntar isso para o professor Elielson, mas tem gente comentando, e nós vamos, então, dar voz a quem está comentando o nosso programa. Paula, por favor. Vamos lá, então. Quem está falando do nosso programa agora? A Larissa Schemberger está dizendo, olha, parecido com o Porto de Espardate, queria ser construído em Curuçá, próximo à zona de proteção ambiental pela Vale, e que foi barrado. A Larissa faz essa pontuação. Também tem o Daniel Carvalho, que está fazendo a seguinte pergunta: qual a opinião de vocês sobre a castanha do Pará ser exportada como castanha do Brasil? Né? Então, esses comentários eu coloco para você, Elielson, partindo daquilo que a Emi falava, ou Eduardo, não lembro agora, sobre a questão da pata do boi, a pergunta que veio, né? O documentário A Pata do Boi já diz, olha, a Amazônia foi colonizada pela estrada e pela pata do boi. Então, como é que a gente vê tudo isso aí, castanha do Pará, castanha do Brasil, essas questões que a Beatriz colocou também? Não, justamente, nós temos uma diversidade de situações e se observa nitidamente uma colisão desses sistemas produtivos, certo? Com justamente com essas práticas tradicionais de subsistência, com os modos de existência desses povos e comunidades tradicionais, dos pequenos agricultores. Então, veja, um está pensando sob a lógica, né, da tecnificação, da grande escala, do acesso a mercados, né? Enfim, do que nós chamamos de comoditização, ou seja, esses grandes volumes de produção em escala que normalmente são exportados com baixo valor agregado, e nós temos, lamentavelmente, nós continuamos sob a dependência de uma economia, não apenas uma economia nacional, mas uma economia regional e uma economia estadual, fortemente dependente dessas commodities agrícolas e minerais. Se você olhar a economia do estado do Pará, ela é fundamentalmente ancorada em exportação de minério de ferro e em exportação de grãos. Veja, no estado do Pará, para vocês terem uma ideia, enquanto nós estamos aí sofrendo com o aumento do preço do açaí, com poucos incentivos para esses agricultores, com a questão da produção familiar de mandioca e de outros cultivos totalmente colapsada, a soja no estado do Pará, para você ter uma ideia, a área plantada de soja nos últimos 20 anos, ela aumentou nada mais, nada menos do que 25 mil por cento. Não foi 25%, não. Estou falando de 25.000% a área plantada. Então, esse processo de apropriação das terras, de concentração das terras, né, de desigualdade na distribuição e acesso e uso a essas terras, ele vai resultar também
culminar nesse processo de devastação e nessa ameaça epidemiológica que eu faço questão de reiterar, certo? Em relação a avanço do agronegócio com esse modelo predatório, intensivo e o surgimento de pandemias e epidemias. Muito bem. Você está no programa Globalizando, na Rádio Unama FM e também nas várias plataformas. Quero mandar um abraço a você que está nos acompanhando pelo Spotify, você que nos acompanha também pelo Deezer, também está nos acompanhando no Apple Podcast ou no Google Podcast. Muito obrigado. Você que está no YouTube nos acompanhando também, agradeço. Nós estamos conversando sobre qual a lógica, qual a consequência, aliás, do avanço da lógica capitalista de mercado sobre a Amazônia para as populações tradicionais e locais. Aliás, Beatriz, é sempre importante discutir um tema desse em relações internacionais, né? Você que está no terceiro semestre de RI, falar de Amazônia para nós é importante, porque nós vamos ser também porta-vozes disso para o mundo, né, Beatriz? Sim, com toda certeza. A gente, principalmente que somos daqui da região, temos que conhecê-la e entender os problemas que ocorrem aqui para que a gente possa representar também nossa região. Legal. E tem pergunta chegando, Emi, agora é com você. Exatamente, professor Mário Tito. A pergunta veio aqui pelo Facebook, é do Vinícius Rodrigues, e ele quer saber o seguinte, professor Elielson: o Fundo da Amazônia ajudava de alguma forma essas comunidades? E se sim, eles sofreram muitos impactos com o fim desse programa? Olha, o Fundo Amazônia era um instrumento importante, inclusive porque ele financiava projetos justamente que eram pensados, né, para ajudar em projetos de conservação ambiental, a frear a questão das altas taxas de desmatamento. Então, veja, o Fundo Amazônia ele não pode ser olhado de maneira separada, de maneira isolada. Então, veja, quando ele se implementa no Brasil, conjugado a outras políticas de comando e controle, né, no sentido de frear a expansão do desmatamento, ele vai ser enfim, um componente importante desse processo de mudanças, inclusive de implementação de políticas. Por exemplo, o próprio cadastro ambiental rural, a própria estrutura de operacionalização do cadastro ambiental rural, apoio aos municípios, apoio aos estados, todo esse trabalho ele foi financiado com recursos do Fundo Amazônia. Poucas pessoas sabem. Inclusive, a própria SEMAS do estado do Pará, o próprio governo do Pará, foi um dos principais beneficiários desse recurso do Fundo Amazônia. Assim como também algumas organizações ligadas a povos e comunidades tradicionais, assim como a organizações não governamentais que desenvolvem projetos voltados O nosso professor Elielson teve um problema, então, de link, eu acho, então, é isso? Confirme, Eduardo, por favor. É isso? Isso. Enquanto o professor Elielson volta, eu queria logo colocar os comentários, tá, Paula? Para a gente poder logo fazer o encaminhamento dessas nossas colocações ao longo do nosso programa. A Larissa está dizendo o seguinte, olha, inclusive, ano retrasado, o Pará se tornou o estado número 1 exportador de commodities, passando Minas Gerais, que estava no top. Inclusive, a Larissa levantou agora há pouco, na questão do Porto de Espardate, fala agora das commodities, e a grande questão que está posta é que, se num primeiro momento ser líder de commodities traz uma riqueza interessante para o Estado, mas isso é riqueza para o Estado, não necessariamente é riqueza para a população. E a nossa questão do programa é exatamente essa. O Pará é o primeiro e tal, tem muito dinheiro entrando, especialmente no que diz respeito a petróleo, aliás, a minérios, especialmente no que diz respeito à soja, especialmente no que diz respeito a gado. Mas essa riqueza ela não é efetivamente descentralizada em função das famílias. Depois tem mais um comentário que eu achei interessante, viu, Paula?
da Ângela, diz assim: então, professor Elielson, é correto afirmar sobre o referido tema de conceitos democráticos, instituições extrativistas e inclusivas que foram perdidas em nossa atual governança, dentro de um contexto histórico nacional e regional da Amazônia? Vou tentar responder enquanto o professor Elielson não volta no contato dele com a gente. É assim, na verdade, a Amazônia, ela sempre foi vista por interesses internacionais, não tenha dúvida. Seja interesses de empresas, seja interesses de governos. A grande questão era que o Brasil conseguia fazer uma série de gestões dentro da região amazônica, porque nessas gestões da região amazônica ele conseguia, de alguma forma, mostrar que havia um cuidado, tinha aumentado ao longo do século XXI, tinha aumentado e melhorado muito, inclusive a questão da legislação ambiental. Mas um determinado momento para cá, em especial de 2016 para cá, a legislação ambiental acabou se quebrando toda. Então, na verdade, hoje o Brasil perdeu aquele respeito que tinha internacional, isso nós falamos em programas passados, e isso em especial da Amazônia, porque o pessoal que está na Europa, o pessoal que está nos Estados Unidos, olha para cá e diz: os brasileiros não cuidam da Amazônia. Professor Elielson, você estava falando um pouco a respeito exatamente dessas questões que envolviam exatamente o Fundo Amazônia, né? Sim, desculpa, gente, aqui a conexão deu uma pane aqui geral na internet, perdão aí pela ausência. Já consegui reconectar aqui. Bom, em relação ao Fundo Amazônia, houve de fato uma interrupção muito brusca e um confronto desnecessário do governo brasileiro com os principais financiadores. Nesse caso, a Noruega, que financia 94%, ela doa os recursos para o Fundo Amazônia, 94%, e a Alemanha, que financia os outros quase 6% que financia a Alemanha. Então, o Brasil passou a criar um ambiente de animosidade com esses principais doadores, ao mesmo tempo em que estava passando a boiada, né, para usar o termo do inominável ministro do Meio Ambiente, né? O Brasil estava passando a boiada no sentido de desfigurar completamente e de destroçar os instrumentos de gestão ambiental e de combate ao desmatamento. Então, hoje, o Brasil, por uma série de motivos, mas esse em especial, o Brasil é um país totalmente desmoralizado no mundo. Por quê? Porque quem é que vai querer doar recursos para o Fundo Amazônia se o ministro do Meio Ambiente, de uma forma cínica, estava propondo utilizar o recurso do Fundo da Amazônia para quê? Para indenizar. Vejam, pasme, ele estava querendo utilizar recurso do Fundo da Amazônia para indenizar grileiros de terras que possuem apossamentos irregulares dentro de terras indígenas e unidades de conservação, gente. Pelo amor de Deus. Então, isso é assim, um espetáculo grotesco que nós estamos assistindo. E como se não bastasse, o que o governo brasileiro fez? Ele destruiu, ele revogou o decreto que instituía os dois principais colegiados que gerenciavam os recursos do Fundo da Amazônia. Ele extinguiu os dois conselhos. Então, quem é que vai querer continuar com as doações num ambiente político, né, e de relações internacionais tão perverso e tão desastroso como esse? Então, está tudo parado. E isso, obviamente, prejudica as comunidades, prejudica os municípios, os governos estaduais que desenvolvem políticas, enfim, prejudica a sociedade de um modo geral. É o quarto ou quinto programa que a gente tem feito aqui no Globalizando, onde a gente foca sobre algum aspecto a política externa brasileira e percebe que, na verdade, além de o Brasil estar se tornando anão diplomático, bem claro, tem se tornado um prejuízo para o próprio país. Como é que vai brigar com parceiros, por exemplo, que ajudam dentro desse Fundo Amazônia? Como é que vai brigar com eles de modo tal que agora não tem mais dinheiro para absolutamente nada, inclusive para fiscalização da legislação ambiental? Olha, a Beatriz Coutinho também tem notícias, não é isso, Beatriz? Isso mesmo, professor. E essa notícia é do jornal A Crítica, daqui do Brasil. O projeto Amazon Biobank, desenvolvido pela USP, buscará aliar preservação ambiental e geração de renda para comunidades tradicionais na Amazônia.
Isso mesmo, professor. E para complementar mais o que a Beatriz falou, a gente percebe que com o interesse desenvolvimentista em cima, né, da Amazônia, as populações locais carecem constantemente de condições socioeconômicas básicas. Então, aí eu trago um dado do Instituto do Homem do Meio Ambiente e da Amazônia, que relata com o desenvolvimentismo descuidado, a população tradicional pode carecer ainda mais do acesso básico à saúde, como saneamento e atendimento médico básico, além de apontar que boa parte dessas comunidades não dispõe regularmente nem de água própria para consumo, mesmo em meio a uma das maiores reservas de água doce do mundo. É, no mínimo, revoltante, né, professor Marutito? Pois é, Eduardo, isso me traz uma questão que a Beatriz coloca também do jornal A Crítica de Manaus. Elielson, nós trabalhamos juntos por um tempo lá no INCRA, inclusive na implementação de projetos agroextrativistas, e verificamos, inclusive no Marajó, o quanto o projeto era civilizatório. Ainda é, na verdade, né? Mas nesse mesmo período, o Marajó foi visto como um dos piores IDHs do Brasil. Melgaço, por exemplo, infelizmente, despontava como o pior município. Essa questão da pobreza na Amazônia é muito séria, e se você não tem continuidade em atividades que gerem esse projeto civilizatório, nós perdemos um pouco essa questão da luta contra a miséria, não é isso? Exatamente. E pegando esse gancho que você falou agora, a situação que nós estamos vivendo nesse momento é uma situação extremamente precária e até certo ponto desesperadora, porque nós estamos tratando aqui justamente de uma situação que vai culminar no que a gente chama de condições desiguais de distribuição das oportunidades de viver e de morrer, certo? E aí isso está justamente por trás da noção de necropolítica, ou seja, você tem territórios onde as pessoas morrem de qualquer jeito, territórios onde se exerce uma multiplicidade de violência em face desses determinados grupos sociais que estão nesses territórios, né? E aí você tem normalmente processo de essa territorialização, ela está vinculada a processo de racialização, ou seja, há racismo nisso. Nós estamos falando aqui que esse abandono, essa precariedade, ela se constitui como fundamento dessas práticas racistas, né, de governo, enfim. Então, como é que eu queria destacar para vocês? Por exemplo, nós estamos no momento da pandemia e um dos principais vetores de transmissão do coronavírus, tá, é justamente essa situação do sucateamento do saneamento, da ausência de saneamento básico, das condições inadequadas de habitabilidade, de moradia, das condições inadequadas de acesso à água. Então, tudo isso acaba potencializando a situação gravíssima que nós estamos vivendo. E quem são os grupos sociais mais penalizados por essa não política, ou por essa precariedade? São justamente os periféricos, os pobres, os negros, os indígenas, né? São os agricultores, são esses grupos que estão na periferia da política, vamos dizer assim, a despeito de que eles não são agentes passivos, eles são agentes ativos, porque estão aí organizados em processo de resistência interessante. E uma das questões, para finalizar essa argumentação, é justamente a seguinte, que agora se criou no Brasil, por exemplo, uma espécie de vaca sagrada que ninguém pode, que é a tal emenda constitucional no 90, que congelou os investimentos sociais por 20 anos, ou seja, até 2036, e que é a chamada emenda constitucional do teto de gastos. Nós estamos no meio de uma pandemia e, como se não bastasse esse teto de gastos aprovado dentro dessa lógica, dessa razão neoliberal, ainda tivemos essa semana mais um outro ataque, né, contra os serviços públicos,
que justamente atendem esses grupos sociais mais vulnerabilizados. Então, e esse ataque se caracteriza justamente pelo congelamento por 15 anos, por exemplo, do salário dos servidores. Se caracteriza pela não realização de concursos públicos por anos. Então, imagina, temos aí não é uma década, nós temos aí praticamente 2 décadas perdidas. Metade de uma geração, então, é uma que o professor Eliel situação está colocando. Porque se você não tem essas políticas de austeridade, de austericídio, não tem que pensar em saneamento para todos, não tem visão, não tem. Muito bem, professor. Olha, o professor Eliel, ele é também pesquisador do projeto Nova Cartografia Sociais da Amazônia, muito bom projeto, a gente vai conversar com ele no final do programa sobre isso. E eu queria dizer que o programa Globalizando tem também uma playlist, tem também músicas que acompanham a nossa reflexão. Então eu queria chamar agora a líder da equipe de playlist do programa Globalizando, a queridíssima Luísa Veiga, que vai falar da playlist do programa de hoje. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, professor Mário Tito, professor Elielson. Os colegas estão acompanhando, apresentando essa live. Você que está assistindo. É bom, como o professor disse, a gente tem essa live toda semana que acompanha o tema. A playlist acompanha o tema da live. E como a gente não consegue usar as músicas aqui, a gente prepara ela separadamente e a equipe de mídias posta ela no dia seguinte à live. Então, no domingo, ela fica disponível para vocês escutarem. E agora, nessa semana, vai ser com países que possuem interesses econômicos na Amazônia, o que é bem curioso, no mínimo, considerando que são países que não possuem a Amazônia no seu território. Então, a gente tem Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Canadá, Holanda, Dinamarca e, como a gente costuma falar, a gente volta para casa no final da playlist, encerrando com a música do Brasil. Luísa, foi muito difícil compor a playlist deste programa, Luísa? Ui, perdão. Estão me ouvindo? Sim. Tá, fechou rapidinho o microfone, perdão. Eu diria que sim, porque foram músicas que a gente procurou ter, em que elas tivessem essa acessibilidade voltada não só para um lado ambiental, mas também para um lado social da região, que é muito afetada, né? A gente pensa em Amazônia, no primeiro momento a gente pensa em desmatamento e queimadas, por exemplo, que são questões muito importantes e sensíveis, mas também tem um lado muito social da coisa. As pessoas que habitam a região também são muito impactadas por essa falta de cuidado do próprio governo em relação à região e ao cuidado com a floresta. Então, a gente se preocupou muito em pegar músicas que ligassem para esse lado também. Muito bom, Luísa. Muito obrigado pela sua participação no Globalizando, tá? Eu que agradeço. Muito bem, vamos para o último bloco do nosso programa, já nos últimos 10 minutos do programa. E Beatriz Coutinho, última pergunta para o professor Eliel. Essa pergunta veio da Lorena Freitas. E ela diz: como as políticas extremamente negacionistas do governo Bolsonaro para com a Amazônia é vista pelos países ao redor do globo? Pergunta extremamente importante. Eu acho que o professor Elielson, ele congelou o programa da internet, acontece nas melhores transmissões, né? E quando ele volta, é uma pergunta importante, viu, Beatriz? Porque nós estamos falando de uma política que tem influenciado, inclusive, a não continuidade de projetos tão importantes para a nossa região. E eu acho que você, Mi, que está aí na Europa, sabe o quanto a imagem do Brasil foi muito manchada diante desse período que nós estamos vivendo por esse negacionismo, né, Mi? Exatamente, professor. Em todas as minhas aulas, sempre um professor cita como exemplo negativo a postura do Bolsonaro em relação a alguma coisa. E realmente a parte ambiental, principalmente nessa nova era que a Europa está se tornando muito mais ecológica, se torna um problema, porque o Bolsonaro está indo contra
o mercado europeu. Então, em algum momento, as ideias dele, as ideias que estão funcionando, não vão mais se encontrar. E é um mercado que precisa de importação, por não ter tantos recursos naturais como o Brasil tem. Então, seria interessante o Brasil manter um viés ecológico e econômico para melhorar a sua economia, mas Bolsonaro vai no lado assim, contrário ao tudo que é lógico e certo. Professor Lielson, estamos falando da pergunta que a Beatriz fez com relação a essas atitudes negacionistas, políticas negacionistas com relação à Amazônia. E acaba que o Brasil se perde um pouco naquilo que era o grande capital, diria assim, social do Brasil, era a Amazônia e o cuidado que tinha com ela, não é isso, professor Lielson? Perfeitamente. Nós estamos imersos aí numa situação gravíssima, né, de falta de cuidado, de empatia e expansão assim, muito violenta, muito nefasta dessa pandemia, e a imagem do Brasil, que não era uma imagem das melhores no mundo, eu falo isso porque vivi um tempo fora do país, em 2018 para 2019, retornei em abril de 2019 e digo com muita tranquilidade, a imagem do Brasil naquele momento, ela já era uma imagem péssima. Então, talvez um dos desafios para a gente aqui seja achar um adjetivo que seja além do péssimo nesse momento, porque já era péssimo, né? Então, as pessoas me perguntavam o que aconteceu com o Brasil, o que aconteceu, qual foi sabe, qual foi o terremoto que caiu aqui, ou que ocasionou essa mudança radical nas coisas. Então, nós temos aí, mas veja, nós temos uma mistura de grotesco, é verdade, existe uma mistura de grotesco que diariamente ela se reproduz nas falas, nos discursos, nas práticas, enfim. Mas nós temos, por outro lado, uma racionalidade, certo? Muito bem pensada, não é nada espontâneo, não é nada aleatório, você tem uma racionalidade. Nós tivemos um problema de novo com o professor Elielson. Nós vamos fazer o seguinte, eu não sei se... Paula, eu não sei se a Giovana já está aí para a gente ganhar o tempo enquanto o professor Elielson volta, para a gente conversar sobre o site internacional da Amazônia. O que ele estava falando é muito importante, e eu quero logo dar a palavra para a Giovana Ramos, que está conosco. Tudo bem, Giovana? Você veio falar do site internacional da Amazônia. Sim, tudo bem. Então, gente, o site Internacional da Amazônia é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de relações internacionais da UNAM. Durante a semana, nós temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, de dicas de filmes e vídeos sobre os mais diversos assuntos. Além dos nossos quadros, que são de suma importância, que é o Durma Informado, o de guerras e também o Interdicas, que são os principais, assim, que eu considero. Principalmente o Durma Informado, que é uma seleção de notícias do dia que a gente propaga nas nossas redes sociais. Então, para acompanhar a gente, é bem fácil e rápido. No Twitter e no Instagram, somos o @Inter da Amazônia, e no Facebook e no YouTube, somos o Internacional da Amazônia. O nosso site está disponível em todas as nossas plataformas, o site é internacionaldamazônia.com.br. Então, é bem fácil e rápido de nos seguir e nos acompanhar nas redes sociais. E é um serviço tremendo que o curso de Relações Internacionais presta, né, Giovana, para aqueles que não são do curso, para conhecer o curso, mas também para entender o que é que se passa no mundo, né, Giovana? Sim, principalmente, como eu falei, do Durma Informado, que ele traz as notícias, e isso é importante, assim, para todos os cursos, no caso, e para a sociedade civil global, assim, em todos os lugares, no caso, porque é muito importante mesmo esses quadros. Todos os quadros, na verdade, são para ter uma atualidade, né, dos assuntos do mundo. Legal, Giovana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Globalizando, tá? Eu que agradeço, professor. Até a próxima. Tchau. Elielson, você estava falando, então, nesse seu raciocínio exatamente dessas políticas negacionistas colocadas para a Amazônia.
Sim, justamente, eu estava falando de um modo geral, como que há uma imbricação do grotesco com o que a gente está chamando de necroliberalismo, um liberalismo que está associado à política de morte, né? Não apenas no sentido metafórico, mas no sentido literal, né? Nós temos hoje 275 mil pessoas que perderam a sua vida, e a maioria delas, se tivesse tido os cuidados necessários, o aporte, a orientação necessária, certamente nós não teríamos perdido tantas pessoas queridas. E isso, como é que isso se dá em relação à Amazônia? Nós estamos numa situação de precarização de serviços. Por exemplo, os povos indígenas, que a maioria dos povos indígenas do Brasil estão situados na região amazônica, tiveram que entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o governo federal fosse obrigado a adotar um plano de enfrentamento à Covid nos seus territórios tradicionais. E até hoje o plano não saiu do papel. Os quilombolas, através da CONAC, dos companheiros da CONAC, estão com uma ação também no Supremo, ainda lutando. Vejam, pessoal, nós estamos com a pandemia há um ano. Está um ano de pandemia, ainda estamos discutindo se vai implantar ou não vai implantar um plano. As pessoas estão morrendo. Só nos últimos 7 dias morreram 6 quilombolas no estado do Pará. Certo? Então, isso está aumentando de uma forma muito drástica. E, ao mesmo tempo em que as mortes estão aumentando em escala industrial, você tem a destruição das políticas ambientais, das políticas fundiárias, e a institucionalização de todo um arcabouço, né, que dá sentido e que dá forma material à frase infame do passar a boiada. Eles estão passando a boiada. Foram mais de 57 atos que foram praticados entre março, abril de 2020 e março de 2021, ou seja, eles estão mudando enquanto nós estamos da pandemia, né? Período da pandemia. Então, enquanto nós estamos chorando os nossos mortos, estamos aqui tentando nos proteger, tentando sobreviver, essas normas todas estão sendo destroçadas, estão sendo modificadas. E, ao mesmo tempo, nós estamos... É uma lógica, eu diria, sacrificial, que ela se sintetiza da seguinte maneira. Primeiro, nós estamos sendo forçados a nos habituar com a redução do valor da vida, e, em segundo, nos habituar com a perda, com as perdas, com o sentimento de perda. Então, redução do valor da vida de um lado e a gente se acostumar com as perdas. Então, e aí as pessoas, essa lógica sacrificial é justamente dizer, olha, precisamos salvar a economia, portanto, vamos cortar na carne de vocês que já estão aí comprando arroz a R$40, 5 quilos no supermercado, e comprando, né, carne a R$40. É isso. Muito bem, e isso são temas importantíssimos, a gente vai voltar, inclusive, em outros programas sobre isso aí, se você quiser saber mais. Também em relações internacionais, nós discutimos isso muito, em economia internacional, em política internacional, a gente faz essa discussão importante. E temos também notícias ao longo do nosso programa, e o último bloco de notícias, Eduardo, agora é com você. Isso mesmo, professor. Na nossa última viagem pela notícia de hoje, a gente volta para cá, né, para o Brasil, do portal O Eco, e fala que o projeto Floresta Mais, aprovado pelo Fundo Climático da ONU no início da gestão de Bolsonaro, ainda não foi executado pelo governo federal. E seguindo esse viés da ONU, a Assembleia Geral da ONU, em 2007, aprovou a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas em resposta às reivindicações e à resistência desses povos para garantir os seus direitos, né? Esse texto foca na melhoria do relacionamento dos povos com os respectivos estados nacionais, estabelecendo principalmente os parâmetros mínimos de igualdade, autodeterminação, não discriminação e proteção cultural e patrimonial. São coisas fundamentais para esses povos. Professor Maritita. Então, Emi, isso, Elielson, estamos quase terminando o programa. Eu queria um comentário seu
sobre esse tipo de ação. O Brasil, que pontuava-se no sistema internacional como grande defensor dos direitos humanos, né? A defesa de todo tipo de direito das mulheres, dos indígenas, trabalho análogo à escravidão, etc., hoje é colocado na lama comum daqueles que violam os direitos humanos. Como é que a gente pode sair disso, professor Elielson? Quais são as luzes no fim do túnel para tudo isso aí? Olha, eu, assim, não teria aqui uma prescrição exata, mas eu acho que tem, assim, alguns apontamentos que se poderia dizer. Um dos desafios, eu acredito que para a sociedade brasileira, é justamente a reabilitação da política, porque esse conjunto de práticas nefastas, mórbidas, e, enfim, ele visa justamente destroçar a política. A política, eu não estou falando aqui de política partidária, estou falando de política no sentido amplo, no sentido, certo, dos vários grupos, né, dos vários grupos de interesse, das várias representações existentes na sociedade, né, exercerem a sua cidadania, os seus direitos, né, as suas demandas, enfim, colocar. Então, essa reabilitação da política, eu acredito que é um ponto fundamental. No plano internacional, eu acredito que nós ainda, certamente vocês têm mais elementos que eu sobre isso, mas o Brasil levará um tempo muito significativo para desfazer todo esse legado perverso que vem sendo construído nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos. Né? Nós deixamos de ser a referência e hoje somos, né, párea internacional. Então, enfim, esse trabalho de desfazer o que está sendo feito, né, ou de refazer o que está sendo desfeito, é um trabalho árduo, que não é uma coisa assim imediata que vai se fazer, não, requer todo um conjunto de relações, né, no plano regional, no plano internacional, e justamente, veja, nós estamos com a reputação lá embaixo, né, justamente naqueles temas que nós éramos a referência, né? Claro, o Brasil, não quer dizer que os problemas do Brasil nasceram agora, o Brasil tinha problemas, sim, mas agora a coisa agravou de uma maneira assim muito séria. Ao mesmo tempo, e uma questão fundamental, né, que no caso dos povos indígenas do Brasil e os quilombolas, os povos indígenas, né, o mundo inteiro está assistindo o que está acontecendo aqui. Quando você diz não tem 1 centímetro de terra para não vou demarcar 1 centímetro de terra para povos indígenas e para comunidades quilombolas. Isso aí é um recado muito sério, muito grave, e que a comunidade internacional está vendo isso. Muito bom. Professor Elielson, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa Globalizando, foi um prazer receber. Eu queria que você falasse um pouco, para terminar mesmo, suas perspectivas como pesquisador, como agente político, como aquele que está na luta, na linha de frente. Como é que você vê? É possível, pela organização social, a gente fazer essa política nova, essa busca de resistência dentro desse contexto que pode demorar, mas a gente precisa ter esperança de que vai mudar? Sem dúvida. Eu acredito que nós estamos vivendo uma maré difícil, mas a gente precisa ter esperança. E as lutas sociais, elas não morreram, elas não acabaram, elas estão acontecendo por aí. A todo momento você tem situações concretas, situações específicas, grupos que estão aí fazendo ecoar suas vozes. Agora, é preciso também que essas vozes possam ecoar mais amplamente, né? Mas eles estão aí, existem processos de resistência. O Raí citou aqui um deles, e aí eu queria citar outros, que é o caso de Abaetetuba, né? Eu estou aqui com vocês e o pessoal está me mandando mensagem, olha, estamos aqui, os movimentos sociais de Abaetetuba organizados, os ribeirinhos, os extrativistas, os assentados, os agricultores, tentando enfrentar um projeto logístico de grande porte
que certamente tem uma potencialidade lesiva muito grande, inclusive aos seus modos de existência, enquanto grupo étnico, grupo social, enfim, e nós temos ajudado, colaborado com a linha de pesquisa que nós trabalhamos na universidade, através do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, temos ajudado a evidenciar esses conflitos, essas colisões entre os projetos governamentais, as estratégias empresariais e a demanda desses povos, né? Temos trazido isso a partir de processos de autocartografia, a partir das falas e das narrativas desses próprios agentes. Ou seja, não somos nós que falamos por eles, eles têm voz, eles têm identidade política, eles têm organização própria, né? Então a gente está aí produzindo essas descrições etnográficas para que, de fato, essa voz possa ecoar mais longe. Então, solução existe o caso de Abaetetuba, nós estamos também em vários outros estados, territórios, no Alto Acará, por exemplo, onde os quilombolas estão tentando se fazer reconhecer, lutando contra o agronegócio do Dendê, né, que é uma outra frente de expansão. Então, veja, nesse momento aí você tem, ao mesmo tempo que, só para finalizar, esse lado grotesco da coisa, sabe, da violência, da militarização, né, das milícias rurais, enfim, você tem esse lado da violência bruta, digamos assim. Mas você tem um outro lado, que é bom que a gente não perca de vista, que é o que estão sintetizando numa palavrinha aí chamada bioeconomia, que tudo vai convergindo para essas estratégias, para novas estratégias empresariais de apropriação e de colonização de lugares, de espaços e de territórios que não estão controlados pelo mercado, que também produzem situações de violência e de morte. Muito bem, professor Elielson esteve conosco no programa Globalizando. Fiquei muito feliz de poder ter um grande amigo aqui, pesquisador com a qualidade que é o professor Elielson, falando para a gente aqui no Globalizando. Desejo todo sucesso no trabalho dele ao longo desse tempo que ele trabalha, que vai estar à frente também dessas lutas e resistências. Tem comentários finais chegando no Globalizando. Paula, por favor, ponha para a gente. Alguém que estava elogiando o programa. Eu acho que você colocou ainda agora, assim, parabéns ao programa por trazer um tema tão importante a ser debatido. Foi a Suelen Mota. Obrigado, Suelen. Deixa eu agradecer agora a equipe que fez. A Ângela Santos também agradece, batendo palmas para a gente. Deixa eu agradecer aqui a Vitória Forte também com a gente. Agradecer a equipe que fez o programa Globalizando com a gente, a começar pela estreante do programa de hoje, Beatriz Coutinho. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns por estar com a gente aqui no Globalizando também, pelo excelente trabalho. Muito obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui hoje. E obrigada também a todos os telespectadores que acompanharam a gente nessa live. Legal, obrigado, Beatriz. Quero agradecer ao queridíssimo Eduardo Oliveira, acadêmico do 7º semestre. Eduardo, muito obrigado pela participação na nossa live. É sempre um prazer estar aqui no Globalizando, falando sobre um assunto tão importante. Agradecer ao professor Elielson e volte mais vezes, né? Esse assunto não terminou. E eu só queria falar um breve comentário, que a gente está aqui como internacionalista amazônida, ativamente construindo resistência acadêmica contra qualquer política irresponsável que acabe condenando o bioma, mas um bioma que vai além do que uma fonte de extrativismo, né? O bioma que é política, que acaba compondo as identidades dessas comunidades. Então, se você se interessou por esse assunto, o programa Globalizando sempre aqui, com diversos outros assuntos que você vai, com certeza, apreciar. Então, nos siga lá no Instagram, @programa Globalizando. Um abraço. Legal, Eduardo. Obrigado. Também quero agradecer a Luísa Veiga, internacionalista. Já tem quase 2 anos como internacionalista. Luísa, muito obrigado pela participação no Globalizando. Obrigada, Mário Tito. Obrigada, professor Elielson. Obrigada a vocês, meus amigos que apresentaram esse programa. E você que acompanhou mais essa live, muito obrigada por essa preferência de sintonia, como a gente costuma dizer na rádio. E acompanhe a gente no Twitter também, @pglobalizando, e também aqui no próprio Facebook. E também fique ligado, porque amanhã a equipe de mídias vai postar a playlist.
Legal, Luísa, obrigado. E agradeço também a queridíssima Emi Vilas Boas, que está lá às 10 horas da noite em Lisboa com a gente, apresentando Globalizando. Emi, muito obrigado por tudo que você faz pelo Globalizando. Eu que agradeço, professor. É um prazer fazer parte dessa equipe, apresentar esse programa sempre de tanta qualidade. Muito obrigada aos meus amigos de transmissão, Eduardo, Beatriz, o professor Elielson, pela aula sensacional, pela Luísa, pela playlist, que tenho certeza que vai estar incrível, porque toda semana está. Então, amanhã vai estar disponível, fiquem ligados, que a nossa equipe de mídia vai liberar o programa na segunda e a playlist no domingo. Legal, Emi. Olha, quero agradecer a quem esteve na direção da transmissão deste programa, a queridíssima Paula Castro, quem esteve na cronometragem do programa, a Natália Iuki, no suporte estava a Larissa Schoenberger, e nas mídias transmitindo o nosso programa em todas as nossas plataformas, Jennifer de Souza. O programa Globalizando vai ficar disponível a partir de segunda-feira em todos os nossos formatos de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, todos são chamados de programa Globalizando. E não perca, no próximo sábado, nós estaremos discutindo o francês como idioma internacional e o papel da cultura francesa no mundo. Você não pode perder. Muito obrigado, galera. Tchau, pessoal.